E aí pessoal, tudo bem? Tesseract no espaço, dessa vez trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez pessoal, trago aqui pra vocês um vídeo um tanto quanto diferente. No caso, dessa vez trago pra vocês um vídeo onde eu vou falar pra vocês quais são as tunagens que você pode fazer no seu carro, fazendo isso dentro da lei. No caso, tudo que você pode fazer seguindo as orientações que o governo disse que você pode fazer. Seguindo essas normas, você vai poder fazer modificações no seu veículo sem que você, por exemplo, seja multado em uma blitz ou algo assim. Então, beleza? Então, sim, bora! Antes de começar, eu queria só dizer duas coisinhas. A primeira delas é que tudo isso que eu vou falar tem embasamento sim. No caso tá tudo isso descrito lá pela resolução 292 do CONTRAN, que aí o órgão de trânsito, que é um dos órgãos de trânsito brasileiro, né? Tudo que você pode modificar no seu carro vai estar escrito lá, inclusive vai estar aqui na descrição alguns links de sites que você pode buscar aí para você ter mais detalhes do que isso daqui que eu vou falar aqui, além de, claro, saber que realmente eu pesquisei antes de fazer esse vídeo, beleza? Tudo bem, definido isso, agora vamos para a segunda coisa. A segunda coisa é o seguinte, temos que ressaltar que existem dois tipos de veículos, né, no caso, né, que a gente pode utilizar na verdade, né, que a gente pode modificar, que a gente geralmente vai ter na nossa garagem, vamos dizer assim. O primeiro deles é o carro de dia a dia. Esse carro de dia a dia é o carro que você vai no mercado, que você vai buscar seus filhos na escola, que você vai usar para ir trabalhar, que você vai utilizar para ir no shopping, que você vai utilizar para viajar. Enfim, esse é o seu carro de dia a dia, o carro que você realmente vai utilizar ali para tudo. Às vezes as pessoas têm dois carros, um para viagens e o outro para trabalhar, mas esses carros de dia a dia que vão ser utilizados para essas coisas, você vai utilizar para coisas mais abrangentes, né? Esses dois tipos de veículos, você tem que seguir ali toda uma norma e tal. Por quê? Porque você vai passar com esse carro por uma blitz, você vai passar com esse carro lá, você vai levar ele no Detran, por exemplo, para você fazer a vistoria no seu veículo, você vai realmente levar imposto sobre aquele veículo. Então este veículo você precisa seguir normas, senão você vai acabar sendo multado se você tiver alguma coisa que esteja fora do comum, beleza? E tem o segundo tipo de carro, que é o carro de rolê. Esse carro de rolê é o carro que você vai utilizar mais ali para sair no final de semana, para dar uma curtida, fazer um track day, para fazer essas coisas assim que não realmente você vai utilizar aquele carro todo dia, que você não vai levar ele para fazer vistoria no Detran, que você não vai passar por uma blitz. Você pode até passar, mas não é algo assim direto, já que, por exemplo, você vai às vezes colocar ele dentro de um caminhão cegonha, só vai tirar lá na pista e dar uma volta com esse carro. Esse tipo de veículo, você pode fazer o que você quiser com ele, porque você comprou, é seu, você pode modificar do jeito que você quiser, que não tem problema nenhum. Mas o carro, que é o seu carro de dia a dia, você tem que modificar ele seguindo as normas. Você não tem coisas que você não pode fazer, senão, como eu falei, você vai ser multado. Então beleza, ressaltado essas duas coisas, vamos lá pro primeiro tópico. O primeiro tópico, que é o tópico que as pessoas geralmente mais vão procurar mexer, ou no caso vão mexer primeiro, é o motor. O motor do seu veículo pode ser modificado em apenas 10% de sua potência. Ou seja, você tem, por exemplo, um carro de 10 kgf de torque, você só pode aumentar esse torque em 10%, ou seja, para 11 kgf de torque. Você não pode aumentar para 15 kgf de torque, por exemplo. Você só pode aumentar em 10%. Isso vai variando dependendo da potência do motor do seu veículo. Por exemplo, você tem um carro de 65 cavalos, você só pode aumentar ele para cerca ali de uns 71 cavalos e meio, vamos dizer assim, uns 72 cavalos. Você não pode aumentar mais do que isso, porque senão você estaria saindo das normas. É claro que é bastante, vamos dizer assim, broxante, porque 10% em um carro muito potente é muita pouca coisa, e um carro mais fraquinho é até que bastante coisa, né? Mas infelizmente é a norma. Lembrando que no seu carro de dia a dia, você tem que modificar aí no máximo 10%, mas pelo menos você pode, se você desejar. Enquanto no seu carro de rolê, você não pode aumentar mais do que... enquanto o seu carro de rolê, na verdade, você pode aumentar a quantidade que você quiser, deixar ele com 5.000 cavalos, se você quiser, você pode sim, beleza? Dentro desse
tópico de motor, nós temos outras coisas também, como por exemplo, transmissão, sistema de injeção, sistema de resfriamento, ali toda a questão ali da distribuição de potência dentro do seu motor, toda essa parte aí você pode sim modificar, mas como eu falei, tem que ficar tudo dentro do espectro apenas do aumento de 10% da potência original do seu veículo, beleza? Então, lembrando que como eu falei, lembrando dessa parte, você só pode modificar em apenas 10% a potência do seu motor, todo o quesito que você quiser modificar no seu carro. Como eu falei lá atrás, em carro de rolê, se você quiser deixar com 1000 cavalos, você pode à vontade, mas o seu carro de dia a dia, apenas 10% da potência original. Agora tem uma outra parte tem mais duas partes interessantes que eu gostaria de ressaltar também, que é o caso do câmbio. O câmbio do seu veículo você pode sim modificar. Só que quando você for modificar o câmbio do seu carro, você tem que lembrar de uma coisa bem importante, levar lá no Detran para eles fazerem toda a modificação da documentação. No caso, vou dar um exemplo. Digamos que você tem um Fox que ele seja iMotion. Esse seu Fox iMotion, você pode sim modificar lá o sistema de câmbio dele, né? Trocar de iMotion para um câmbio automático melhor ou até mesmo um câmbio manual. Só que se você colocar um câmbio manual no seu carro, no seu Fox, você tem que levar ele lá no Detran para fazer a modificação da documentação, já que na documentação está escrito lá que o seu Fox ele é automático. Então precisa modificar para que ele seja manual. Mas você pode sim trocar o câmbio do seu carro, inclusive, por exemplo, eu não sei se você vai fazer isso, mas se você quiser, você pode trocar o seu iMotion por um câmbio ZF, por exemplo, que é aquele câmbio muito bom lá para carros esportivos. Você pode fazer isso. A questão é que vai sair muito caro e provavelmente você não vai fazer isso, mas se você quiser, você pode. Olha só que interessante. Então, só para ressaltar aí, mas se você for modificar, por exemplo, de automático para manual, de manual para automático, você tem que ir lá no Detran para eles modificarem a documentação e provavelmente, né, sabe onde nós estamos, na verdade. Mas como eu falei, você pode modificar sim, mas lembra de levar no Detran, né? Agora, quando o assunto é chassi ou monobloco, né, dependendo aí do seu veículo, é uma coisa meio engraçada, mas você pode se modificar, cara. Você pode se modificar. Então, por exemplo, se você tem muito comum essa modificação, inclusive, uma F350, que é uma caminhonete, se você quiser transformar ela num caminhãozinho, você pode modificar, é uma modificação de chassi de carroceria. Mas, lembrando que se você for modificar, você não pode, de maneira nenhuma, obstruir os números do chassi, ou até mesmo modificar esses números, pois é através desses números que eles vão, que lá os órgãos necessários, como por exemplo a polícia, o governo e tudo mais, vai poder identificar o seu veículo caso ele tenha sido roubado ou algo do gênero, né? Principalmente até mesmo se for rolar uma clonagem do seu veículo, por exemplo. Então é muito importante manter os números de série intacto, mas o restante do chassi, monobloco, enfim, você pode modificar sim, beleza? Vamos falar dos freios. Por incrível que pareça, a legislação diz que, né, no caso, essa resolução diz que você não pode modificar os freios originais do seu veículo. Eu não sei exatamente o que isso significa, porque se você for parar para pensar, né, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você tem um Chevette que tem freio a tambor à frente e atrás, que são carros extremamente comuns, é um modelo bastante comum, né? Se você colocar um freio a disco no seu Chevette, você não vai estar mudando nenhuma parte da estrutura, claro, os freios, mas você não vai estar modificando nada de muito importante no seu veículo e você apenas vai estar conseguindo adquirir mais segurança ao seu veículo, pois um freio a disco é muito mais eficiente do que um freio a tambor. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo também. Você tem um Astra. O pessoal fala que o Astra tem, algumas pessoas, né, inclusive não são todos, falam que o Astra ele freia meio mal que o freio do carro é meio fraco demais pro tamanho do carro, enfim. Se você pega aqueles freios e aumenta um pouco mais lá o diâmetro do freio e coloca, por exemplo, também freio a disco atrás que não tem no Astra, você estaria apenas aumentando a eficiência do seu veículo e dando mais segurança para o seu carro, fazendo assim com que você conseguisse um carro mais seguro, já que essa tal fraqueza dos freios pode acabar gerando algum acidente. No caso, essa resolução diz que você não pode modificar os freios, mas na minha opinião, cara, você pode sim modificar, porque você vai estar aumentando a segurança do seu veículo e não mudando alguma parte da estrutura que vai acabar comprometendo o veículo,
né? Mas talvez seja para tipo freios grandes demais ou colocar freios muito baratos, né? Ou até mesmo fora do que foi construído para aquele veículo. Mas como eu disse, vai estar apenas aumentando a eficiência da segurança do seu veículo. Mas é o que está dizendo na resolução, então é melhor você dar uma pesquisada com realmente pessoas que são realmente especializadas nesse assunto, que talvez eles possam dar uma noção melhor do que o que eu disse aqui. Próximo tópico, polêmico, suspensão. Acredite se quiser, você pode sim rebaixar o seu carro. Só que tem duas coisas que você tem que fazer. A primeira delas é que você não pode deixar o seu carro na fixa por motivos óbvios, por mais que os caras sintam maneiros de andar assim, ó, ralando a bunda no chão, né, e ficando toda hora dando aquelas tremeliques, mas a questão é que assim você vai estar raspando o seu carro no chão. O carro daqui de casa, por exemplo, nem rebaixado é, original, já raspa em vários quebra-molas se você não tomar cuidado. Então imagina um carro que é assim, ó. Não vai dar, vai acabar raspando tudo, vai dar um problema gigantesco, vai rasgar o seu carro por baixo, né? Até porque, para você modificar a altura do seu veículo, não é só você raspar a mola, ou cortar, ou tirar a mola. Inclusive, se você fizer isso, você provavelmente vai ser multado se os policiais da Blitz acabarem descobrindo que o seu carro não tem molas, né? Se você quiser rebaixar o seu veículo, você tem que rebaixar o seu veículo utilizando uma reformulação do sistema de suspensão, no caso na altura das molas da suspensão, colocando molas menores e não cortando a mola fora, tá? É importante lembrar isso. E quando você for modificar a suspensão do seu veículo, a altura do seu veículo, você tem que levar no Inmetro para ver, porque eles vão analisar e ver se essa modificação realmente vai ser válida e você pode fazer, beleza? O importante também sobre a suspensão é que você não pode colocar suspensão que é regulável. Por exemplo, o carro tá rebaixadão assim, e depois vai levanta, né? A suspensão a ar, que é muito comum em carros modificados. Você não pode colocar esse tipo de suspensão, tá? É proibido. Só que é assim, tem alguns carros que vêm com esse tipo de suspensão. Quando o seu carro vem de fábrica, não tem problema. Pode deixar lá que não vai ter problema nenhum. Mas se você modificar o seu carro com esse tipo de suspensão, aí, meu amigo, aí você vai estar errado, beleza? Outro tópico também que é bastante interessante é a iluminação. A iluminação do seu veículo interna você pode mexer do jeito que você quiser, mas externas, principalmente no farol, aí tem um problema. Você pode modificar sim, desde que não altere o sistema original, assim, em muitos níveis. Se você quiser tirar aquelas lâmpadas amarelas que já estão correndo no seu veículo, colocar uma lâmpada de LED, você pode. Mas o que você não pode fazer é colocar xenon. Você não pode colocar xenon. Inclusive, sempre falam que você não pode colocar xenon e o pessoal acaba colocando. Então, toma cuidado, porque se você for passar na Blitz e eles verem que é xenon, eles provavelmente vão te parar e te multar, né? Infelizmente, não tem o que fazer. Outra questão interessante é a questão do visual. Agora, sobre o visual interno, como coloração, adesivos e partes como body kits, essas coisas, acredite se quiser, você pode sim modificar. Você pode trocar a cor do carro do jeito que você quiser, você pode colocar adesivos, desde que não sejam ofensivos, claro, e você também pode colocar body kits, como por exemplo aqueles bumpers, aqueles para-choques modificados, saias, tudo mais, você pode sim modificar, mas tem que levar em consideração uma coisa: a questão dos body kits, você pode se modificar desde que não alterem ou não prejudiquem a sua visão. Vou dar um exemplo: você quer colocar um daqueles aerofólios gigantescos, você não pode colocar, porque senão a visualização do banco traseiro vai ficar prejudicada. Inclusive vai ficar tipo que nem isso daí na imagem aí que vocês estão vendo aí na tela, tá vendo? O aerofólio praticamente está tampando a visão traseira. Isso não pode fazer. Mas se você quiser colocar um aerofólio ali baixinho ali, que não vai atrapalhar em nada, beleza, você pode, tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, a cor do seu veículo, como eu falei, você pode modificar, mas se você modificar mais do que 50% da cor do seu veículo, vai contar como uma alteração. E por isso você tem que ir lá no Detran também para modificar no documento, porque no documento diz, por exemplo, é um Vectra azul.
tá escrito lá, Vectra azul. Se você pintar ele de vermelho, você vai ter que colocar lá, modificar lá no documento, Vectra vermelho, beleza? Dito isso, a gente já pode entender. O visual pode modificar do jeito que você quiser, levando em conta a coloração e o body kit, se ele está afetando a sua visualização periférica, beleza? Ok. Agora, sobre no visual também temos as rodas. Acredite se quiser, você não pode colocar uma roda aro 20 no seu Golfão ou no seu Gol quadrado, você não pode. Você pode sim modificar a roda do jeito que você quiser. Então, se você, por exemplo, se você tem uma roda de ferro no seu carro com calota e quer colocar uma roda de liga leve no seu carro, você pode. Mas, tem um porém, as rodas você não pode colocar, por exemplo, se sua roda é aro 15, colocar uma aro 20. Você não pode fazer isso, é proibido. Mas por que ninguém multa o pessoal que tem aqueles rodão gigantesco na pista? Eu não sei. Porque é proibido colocar uma roda maior do que a original. Mas como eu falei, pode modificar, pode colocar umas BBS, umas NK, umas Koenigsegg, pode colocar à vontade, não tem problema nenhum, mas desde que seja do tamanho das rodas originais do seu carro, beleza? Agora, sobre os pneus, aí é um pouco mais flexível. Nos pneus você pode modificar do jeito que você quiser, desde que não sejam maiores do que a caixa de roda. Então, por exemplo, você não pode sair para fora da caixa de roda, por exemplo, aqui está o paralamas e o final do pneu está aqui. Isso não pode acontecer, e nem também, por exemplo, colocar um rodão gigantesco que fique raspando ali na caixa de rodas. Isso não pode acontecer. Você tem que colocar um pneu, você pode colocar assim um pneu mais grosso ou um pneu mais alto, desde que respeite ali as dimensões do paralamas e da caixa de roda. Mas, por exemplo, muito comum colocar um pneu um pouco mais largo para dar mais aderência nas curvas, mais alto para dar mais conforto, pode sim, não tem problema nenhum. Só a roda que tem que ser do mesmo diâmetro da original, beleza? Ok. Agora, o último tópico, que também é bastante polêmico, som. Você pode sim colocar som no seu carro. Som automotivo, no caso, né, que é aquele paredão de subwoofer com aqueles alto-falantes assim, desse tamanho assim, que é o mais comum, você pode sim colocar. O proibido, gente, não é proibido colocar, inclusive tem lojas especializadas. O proibido é você incomodar a paz e o sossego dos outros. Então, se você para lá na rua, liga aquele paredão de som de absurdo, que chega até a tremer a janela das pessoas, gente, obviamente você está errado, você está perturbando o lazer, você está perturbando o trabalho, o lazer e o tempo livre das pessoas, que é inadmissível. Você pode até ser preso por causa disso. Mas se você quiser colocar ali um sonzinho ali, só para tocar ali, ouvir umas músicas quando você está ali num churrasco com seus parentes, amigos, etc., você pode, como eu falei, desde que não incomode ninguém ao redor da sua casa. Se não incomodar, zero problemas. Inclusive, isso vale para dentro do seu veículo também. Se você quiser colocar, por exemplo, um sistema de som JBL no seu carro, que, por exemplo, você tem um Corsinha com aquele som tudo ruim lá dele, quer colocar um sistema JBL com subwoofers e módulos assim super modificados, não, por exemplo, aquelas caixas de som lá atrás, mas realmente no lugar aonde tem um alto-falante dentro, nas portas do seu carro, você pode sim modificar aqui, não tem problema nenhum. Como eu falei, não tem problema. Você só não pode perturbar a paz e o sossego das outras pessoas com o seu som alto. Beleza, então? Então, gente, é isso aí. Lembrando que aqui na descrição tá todo o restante, né? Todas ali as fontes que eu utilizei para poder transmitir essas coisas para vocês aqui no vídeo. Beleza? Então, gente, se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, ou até mesmo pode ser que seja útil para algum amigo seu, manda esse vídeo para ele. E você que gostou desse vídeo, deixa o seu like nesse vídeo se você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo e quer ver algumas outras coisas também, procura aí no canal, pode ser que tenha alguma coisa que você goste, né? Então procura aí, se você gostou do conteúdo, se inscreve aí também, beleza? Então, galera, valeu, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Eu acho que eu vejo você na próxima. Valeu, falou! Até mais.